Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e acabou a luz. Vai ser esse o papo desse programa. Você sabe que a vida do sujeito não está muito agitada quando o papo do programa é acabou a luz, né? Mas é isso que aconteceu. E eu fiquei meio puto porque eu tô gravando, eu geralmente gravo. Na verdade, eu geralmente deixo pra resolver a minha vida final de semana, né? Então, tipo, dia de semana eu tô no trabalho, final de semana é onde eu, de fato, tento, sei lá, resolver minha vida, fazer meus projetos paralelos e, enfim, botar pra fuder. E eu tava pensando, né? Eu tenho a minha lista de coisas pra fazer e ultimamente eu ando fazendo elas da seguinte forma: dia de semana eu tô fazendo pouca coisa e final de semana eu carrego de coisa para fazer, de coisa que eu não consigo fazer dia de semana direito porque é muito corrido. Então dia de semana eu chego, eu vou pro trabalho, do trabalho eu vou pra academia, da academia eu vou pra casa, tomo um banho, lavo uma louça, arrumo uma cama, como, e quando vejo é 9h30, 10 horas e já tem que estar na cama pro dia seguinte. Então final de semana é onde as coisas acontecem, ou ao menos eu tento fazer elas acontecerem. E cara, foi coisa de louco, cara. Esse final de semana, onde eu tô aqui, faltou luz e foi uma coisa de louco, cara. Tipo, faltou bem numa sexta às 9h e pouco da noite pra voltar, tipo, sei lá, sábado, que é o dia que eu tô gravando esse programa, mais 6 horas. E, e tipo, eu tava assim, tava cansado, né? A semana onerosa. Não é que eu tenho um emprego que me sobrecarregue muito, mas qualquer emprego, qualquer coisa que você tem que fazer na vida, que tenha que seguir uma rotina, vai chegando no final das semanas, vai ficando desgastante, né? Aí você pensa, cara, é final de semana, hora de botar pra fuder e de fazer as coisas diferentes, né? Aí beleza, chegou lá, sexta, beleza. Eu pensei, cara, eu tô muito cansado pra fazer alguma coisa sexta. Eu vou chegar, vou dormir, sábado eu vou botar pra fuder. Sábado e domingo. Aí chega 9h e pouco, até então não tava chovendo, não tava nada. Do nada começa uma chuva sinistra, que dura uns 30 minutos e nesse tempo cai a luz e fica caído. Aí eu pensei, cara, não, certo, vai voltar. Eu pensei assim, né, cara, na hora eu até não fiquei tão puto. Eu pensei, cara, foda-se, eu vou ficar aqui, vou ficar deitado, vou tirar um cochilo. E só que o tempo foi passando e a luz não voltava e a fome começou a bater. Daí eu pensei, puta merda, vou ter que fazer comida nessa escuridão. Aí, beleza, fiz a comida e fui dormir. Eu tava tão nessa de, cara, não é possível. O cara trabalha a semana inteira. Quando finalmente chega o final de semana, o cara tem um tempo, não é nem só pra descansar, é pra resolver a vida, é pra, de fato, fazer alguma coisa. É diferente. Aí acaba a luz. Eu tava tão nessa de, não, eu vou acordar e vai estar tudo resolvido. Que tipo, um pouco antes de eu acordar, eu sonhei que eu ligava o interruptor e a luz acendia. Aí eu acordei de verdade, aí eu liguei o interruptor e a luz não acendeu. Eu pensei, não é possível, não pode ser. Mas era, e ficou assim até as 6 da tarde. Acordei umas 11 da manhã, sorte que eu não acordei cedo, senão eu ia ficar mais puto ainda. Mas eu acordei umas 11 da manhã e basicamente foi, sabe, por sorte. E aí que tá, às vezes eu tenho umas intuições que, sei lá, porque eu comprei um livro e isso é raro, hein, cara. É raro eu ter um livro físico, geralmente eu leio tudo em PDF, e se eu tivesse só PDF ia estar fudido, porque o notebook ele vai pra casa do caralho também, tipo, a bateria acaba rápido, enfim, é uma merda. Mas eu tinha um livro físico, cara, e eu pensei assim, eu tô lendo esse livro no trabalho, aí eu pensei, cara, eu, sei lá, como eu vou fazer muita coisa no final de semana, acho que nem vou levar o livro. Mas alguma coisa no meu subconsciente falou, cara, leva. Tipo, eu não sei, alguma voz no subconsciente, sabe? Algum sentimento falou, sei lá, nunca se sabe, leva o livro.
leva, só leva. E eu levei, e foi o que salvou, cara. Foi o que salvou meu sábado, de eu não me sentir um completo inútil. Porque eu fiquei lendo esse livro, sei lá, as primeiras 3 horas do dia, torcendo pra luz voltar logo e não voltava. Até que eu, sei lá, chegou um momento que eu simplesmente comecei a achar que não ia voltar mais. E talvez não voltasse, e começou a ficar tudo escuro. Mas aí a luz voltou. Só que daí eu não tinha feito nada do que eu tinha me proposto, nem gravado nada, nem feito música, enfim. Na verdade não era tanta coisa, né? Era gravar esse programa e mais cedo e fazer um som. Mas agora é de madrugada, não tem mais como ficar fazendo um som. Mas o programa ainda dá para fazer porque é mais tranquilo. E é basicamente isso. Você trabalha a semana inteira, aí final de semana, que é o momento que você tem, não é nem de descansar, mas de, sei lá, fazer alguma coisa alternativa com a tua vida. Você não consegue fazer nada, você só se estressa, você fica tendo que correr atrás de resolver seus problemas, para segunda-feira voltar à rotina de trabalho e tudo mais. Cara, vou te contar, viu, cara, é aquela coisa, é complicado, é complicadinho. E cá estamos nós, cara, pelo menos pelo menos voltou, né, e eu percebo, cara, realmente, eu percebi várias coisas durante esse período sem luz, porque é raro você ficar tanto tempo assim sem luz, sem internet, sem nada, né? E uma das coisas que eu percebi é que parece que você sofre uma abstinência como se fosse de droga, sabe? Porque você está tão acostumado a estar sempre ouvindo alguma coisa e lendo alguma coisa, que quando você não tem nada disso, você meio que fica, sei lá, você fica paranoico, você fica. Ainda mais quando você, assim como eu, mora sozinho, né? Aí é uma merda, porque você não tem nada pra fazer e nem ninguém pra conversar, então fica literalmente uma bosta. E daí, isso que eu ainda tinha esse livro, então ainda dava pra ler o livro, aí eu parava um pouco de ler o livro, sei lá, ficava pensando no que eu tinha acabado de ler, voltava a ler o livro, e enfim, essa experiência me fez gostar de livros físicos, porque eles além de, sei lá, eu tô olhando pro livro aqui agora, o livro eu não sei, ele tem uma estética legal, que o livro digital ele não tem, sabe, tipo, eu já li o quê? Eu não sei quantos livros eu li, eu já devo ter lido mais de 100 livros na minha vida, mas foi tudo em PDF. Então parece que não quer dizer nada, mas se eu tivesse todos esses livros que eu li em formato físico, empilhados no lugar, tipo, imagina que foda, todos aqueles livros ali, eu li todos, tá tudo ali, mas como eu li em PDF, parece que não é nada, você meio que esquece, né, que você já leu muita coisa, sabe? Tipo, nossa, eu sou pica, eu li coisas fodas, né? Se bem que é uma mentalidade bosta também. Nossa, eu sou muito foda. O que que você fez? Eu li. Sei lá. Mas é mais por um senso de autoconquista, né? Olha só, eu não sou só um inútil, sabe? Eu leio coisas profundas de vez em quando. Não faço nada com essas coisas, mas pelo menos eu leio elas, eu li, entendeu? Eu tentei. E agora eu tô com esse livro aqui e é muito bom, cara, ter algo físico. Só que eu só comprei ele porque não tinha versão digital e era um livro que eu tava muito querendo ler. E como só tinha a versão física, eu pensei, cara, tá bom, é isso aí. Eu vou comprar essa versão porque é o que tem. E não me arrependo, gostei. É uma pena que logo logo o livro vai acabar e eu vou acabar voltando a ler alguma coisa online. Mas calhou, esse livro deu uma salvada boa. Nesse tempo hoje, né, basicamente, que faltou luz. E, enfim,
eu realmente fiquei meio irritado e eu tenho esse hábito muito estranho, cara. Eu não sei se você vai ficando velho. Você tem uns hábitos que você tem desde quando você é mais novo, só que você vai ficando mais velho e eles vão ficando piores. Eu tenho um hábito de meio que começar a discutir com alguém dentro da minha cabeça e isso é muito estranho, cara. Porque, por exemplo, agora eu tô aqui falando de forma calma para um podcast. Se eu não tivesse um celular na minha mão falando essas coisas, só tivesse gesticulando e falando pro nada, ia ser estranho, né? Você ia pensar, porque você olha para um cara, esse cara ele tá falando, mas ele tá gravando o que ele tá falando e ele vai postar. Se ele não estivesse gravando, ia ser coisa meio louca, ia ser meio esquisito. Mas às vezes eu faço isso, cara. Às vezes eu começo a falar como se eu tivesse um programa, mas eu não tô. Eu só tô falando pro nada. E o mais sinistro é que eu não percebo quando isso começa. Quando eu percebo, eu já tô falando sozinho. Só que até aí, entre aspas, tudo bem, né? A questão é que às vezes eu começo a discutir com alguém dentro da minha cabeça, mas a pessoa ela não tá ali. E daí eu começo a falar alto e gritar argumentos com uma pessoa que não existe, cara. E tá ficando pior com a idade, entendeu? Eu espero que isso não seja um princípio de esquizofrenia, mas vai piorando com a idade. Eu sempre fui assim, desde sempre, mas antes, sei lá, era menos, sabe? Era uma coisa que quando eu começava a falar, não, cara, não tem ninguém aqui, não tem por que eu ficar discutindo com nada. Hoje não, eu acho que mais, não é nem tanto da idade, a questão é que eu acho que é o mal de morar sozinho, sabe? Você mora sozinho, e se você não é um cara sociável, sabe? Um cara que é da noite, que sai o tempo inteiro, que tá sempre com alguém, você fica sozinho, e inevitavelmente isso acontece. Mas com o advento da tecnologia, por mais que você esteja sozinho, você pode se entreter com coisas, né? Videogame, podcast, música. Só que faltou luz. Eu não tinha entretenimento, só tinha um livro. Só que o livro cansa uma hora de ler. Você não fica lendo o livro 24 horas. Até porque eu não quero acabar esse livro tão rápido assim. Só que aí, cara, aí eu só tinha esse livro e mais nada. E aí, essas lacunas de tempo, para suprir elas, o que eu fazia? Eu ficava discutindo com pessoas dentro da minha cabeça. No caso, eu ficava discutindo com a minha mãe por causa de um carro que tá dando uns problemas, e eu ficava xingando ela como se fosse um sonho, sabe? Só que é uma coisa que vem e eu ficava falando pro vento. E eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque às vezes é bom você falar coisas pro vento e daí você não fala pra pessoa, né? E daí acaba sendo melhor. E isso acontece direto, sabe? Tipo, eu falo sozinho, eu xingo alguém dentro da minha... Eu acho que é dentro da minha cabeça, mas eu tô falando em voz alta. Só que daí eu encontro a pessoa, eu trato ela normal, entende? E não xingo ela, porque sei lá, o meu cérebro interpreta que eu já xinguei ela, então eu não sinto vontade de xingar de novo. Mas tá ficando feio, porque eu tô começando a fazer isso fora de casa. Eu tô começando quando eu saio pra caminhar, né, pra tratar a ansiedade, eu tô começando a ter esses acessos de discussão com literalmente ninguém. E quando eu percebo que tem gente ao redor, é muito engraçado, porque assim, quando é uma pessoa maluca, por exemplo, tem um louco aqui na cidade, que ele chega, ele vai no centro da praça e ele começa a pregar. Tipo, como se fosse um pastor, ele vai de terno e tudo, ele começa a pregar para literalmente ninguém. E as pessoas olham para ele fazendo aquilo e ele continua. Quando, sei lá, se eu sinto a presença de alguém, eu automaticamente paro, tipo, percebo, cara, não, sabe? E então não é coisa de maluco. Porque se fosse coisa de maluco, eu ia cagar pra presença de outra pessoa. Mas quando eu percebo que tem alguém, eu falo, não, vamos manter a nossa postura. Só que quando eu acho que não tem ninguém, é uma coisa que simplesmente estala, sabe? Tipo, o meu subconsciente até pra cá, não tem ninguém, vamos começar a discutir literalmente, vamos pegar alguém aqui pra discutir e xingar essa pessoa, literalmente do nada.
Só que você pensa alto e começa a xingar a pessoa em voz alta no meio da rua, caminhando. E esses tempos, cara, tinha um pivete que tava sei lá, trabalhando ali num estabelecimento. Eu tava caminhando, eu passei por perto, eu não vi o cara, mano. Tinha uns 3 ou 4 caras, os caras olhavam pra mim. Aí, quando eu percebi eles, eu parei de discutir com nada. E aí eles só deram uma risada e eu só cumprimentei eles. E eu trabalho, onde eu trabalho, esse cara, ele também, sei lá, ele faz um estágio lá. Aí toda vez que ele me encontra, ele fala, tudo bem, mano? Tá tudo certo? Eu não sei, eu acho que esse cara, ele tem a leve impressão que eu sou louco. E talvez ele não esteja errado. Mas eu percebi que, cara, eu não sei, a gente tá constantemente tendo o cérebro estuprado por dopamina constante, por mídia, e daí do nada você tem tudo isso cortado. Eu até achei que lidei bem, sabe? Tipo, um sentimento estranho do tempo passar e eu não fazer nada, mas meio que alguma coisa se integra no cérebro, sabe? Coisas vêm na mente porque você está entediado e o teu cérebro ele precisa se manter entretido, então ele vai lançando coisas que usualmente não iriam aparecer no teu subconsciente e de repente elas aparecem e de repente, sei lá, você fica mais integrado, sabe? Você se você se integra melhor e pensa coisas que você não pensaria normalmente, porque você está escutando as coisas que você é acostumado a ouvir, os podcasts que falam das mesmas coisas, as mesmas músicas, os mesmos hábitos, e de repente, por algum motivo, você simplesmente está lá só consigo mesmo. E daí o cérebro precisa preencher essas lacunas de tédio e de repente você se lembra de coisas e pensa de uma forma um pouco diferente, sabe? Se lembra um pouco do seu passado e, sei lá, recupera um pouco, porque às vezes você vai mudando e você não vai percebendo, sabe? E você vai mudando e você vive numa época onde o algoritmo ele vai manipulando, não, ele não vai manipulando você, mas assim, é um sistema que vai se retroalimentando, então o algoritmo, ele percebe que você gosta de tal coisa, ele começa a te mostrar isso, aí você começa a acompanhar mais daquilo, ele te mostra mais, então ele vai te alienando em alguma coisa, e você se esquece que você é muito mais que aquilo. Então quando tem esses momentos onde você é obrigado a se desligar dessas coisas, que você percebe, eu sou mais do que esse retardo da minha vida que está na rede social e no algoritmo, seja tanto em rede social quanto na mídia social, no próprio YouTube o Facebook, que mostra coisas que você que acham que você vai gostar e você fica, sabe, literalmente não fazendo nada. E eu percebi isso, cara, porque assim, faltou luz, eu fiquei puto. E eu não sabia por que eu tava puto, não tinha por que eu ficar tão puto. Começou a realmente ficar sinistro, quando começou a anoitecer, eu percebi que eu não tinha nem vela em casa, e que daí eu não ia me achar em casa, aí realmente começou a ficar sinistro. Mas, durante o dia não tinha por que eu ficar tão irritado. Mas a minha maior preocupação era assim, tá, quando que a luz vai voltar? Para eu poder fazer as minhas coisas. Porque de fato é uma coisa, é um vício que eu adquiri que eu não vai embora, eu acho. Que, por exemplo, eu não consigo mais lavar uma louça, não consigo mais arrumar uma casa, fazer um alongamento, fazer um treino, sem estar ouvindo alguma coisa, uma música, um programa. E como meu celular estava descarregado, tipo, eu literalmente estava tudo descarregado, porque pegou de surpresa. Então, tudo que eu ia ter que fazer no seco, cara, eu perdi essa habilidade de fazer as coisas no seco, sabe? Tipo,
tem uma coisa para ser feita e eu vou fazer ela no seco. Tipo, faz muito tempo que eu não sei o que é isso, porque eu simplesmente acostumei a ter sempre alguma coisa de fundo enquanto eu faço as coisas. Porque se eu não tenho, eu começo a ter aquele problema de vir pensamentos intrusivos e na maioria das vezes eu começar a falar sozinho e na maioria das vezes xingar alguém sozinho. E aí eu boto alguma coisa para ouvir para evitar isso. Só que não tinha como. E enfim, não foi bacana. Ficar sem luz nunca é um negócio legal. Mas enfim, foi interessante para sentir também. E para sentir tudo isso e pensar, né, cara? Porque a gente tem uma vida que até 100 anos atrás ela não era assim, cara. As pessoas elas viviam sem luz, sem internet e elas viviam, cara. Eu fico pensando, cara, como era, né? Como era a vida das pessoas que não tinham nem luz nem internet? Será que era ruim mesmo? Porque a gente tem essa impressão que é ruim porque a gente está programado para viver num mundo onde a gente depende da porra da luz. Então você precisa, sei lá, gravar um podcast, você precisa da porra da luz para upar esse programa. Você precisa escrever um livro, provavelmente você vai digitar, você vai precisar da luz, porque você vai fazer isso no computador. Sei lá. Você precisa, enfim. Mas mesmo assim, antigamente, quando não tinha luz, as pessoas. É por isso que eu acho que é por isso que antigamente livro era uma coisa que realmente vendia e ser um escritor era algo que realmente dava dinheiro, porque, cara, você não tinha muito o que fazer, sabe? Tipo, não existia muito esse negócio de ficar indo em festa. Você ia para bailes, mas eles não aconteciam todo dia. E no dia a dia você, sabe, você não fazia, você fazia o quê? Você lia e mesmo assim, depois quando você não estava lendo, se você era de uma casta mais baixa e não era alfabetizado, o que era a maioria das pessoas antigamente, você, sei lá, vamos pegar um camponês, ele ficava trabalhando na terra e ele não ouvia, não existia fone de ouvido, não existia música, ele só trabalhava na terra e enquanto ele estava trabalhando na terra, ele não estava fazendo algo secundário, tipo ouvir um som, um programa, não. Ele só estava lá trabalhando. E era aquilo, era só aquilo. E as pessoas faziam. Será que eles, sei lá, trabalhavam em conjunto e conversavam enquanto trabalhavam? Ou será que o cara simplesmente ficava quieto trabalhando e foda-se? Eu acho que a pior época deve ter sido ser um operário lá no auge da revolução, das primeiras revoluções industriais. Porque se você, sei lá, você é um camponês, vamos assim, a Rússia pré-industrial, ou não, vamos pegar a própria Inglaterra, antes dela se industrializar. Você era um camponês e daí você tinha que dar uma parte das coisas que você produzia sei lá, pro rei, alguma coisa assim. Só que o resto, o excedente era seu. E você podia fazer o seu horário de trabalho e tudo mais. Então o camponês, ele tinha aquela coisa de, pô, eu vou dar tudo de mim para eu ter um bom excedente e ficar bem. E daí isso daqui vai ajudar a minha família. E ajudando a minha família eu vou, sei lá, ter mais filhos, porque eles vão me ajudar. Tipo, ter filhos era não era só, tipo, eu vou ter um filho, eu vou ter que criar ele e depois ele vai embora. Não, era tipo, eu vou ter um filho, eu vou criar ele e ele vai me ajudar na terra e um dia ele vai seguir o meu legado. Tipo,
Era uma coisa muito mais assim. E daí de repente tem a Revolução Industrial e de repente não existia excedente. Você trabalhava tanto ou mais do que como um camponês, só que uma fábrica, enquanto o camponês ele tinha todo o processo na mão dele, tipo, todos os processos estavam na mão dele. Na fábrica você só tinha um processo, tipo, era só apertar sei lá, apertar um negócio lá, e daí você apertava aquele negócio, aí outra pessoa ia lá e apertava outra parte do negócio, daí outra pessoa apertava outro negócio do negócio, e o negócio ficava pronto. E daí o negócio era vendido e a fábrica lucrava e te dava um salário. Só que você ficava tipo 16 horas fazendo isso, porque não existia direitos trabalhistas, essas coisas. E não existia fone, não existia podcast, não existia música, sabe? Você só ficava lá existindo e trabalhando. Cara, o psicológico de um cara desse devia ser tão tenebroso, cara. Eu não consigo imaginar como é que devia ser, cara. Eu acho que. Não digo que foi uma das piores existências, porque deve ter gente ao longo da história que passou por coisa bem pior. Mas deve ter sido uma das existências mais tediosas e lúgubres da história humana. Ser um operário, uma fábrica, numa época onde ainda não tinha direito trabalhista, e muito menos música ou podcast, ou fone de ouvido. Porque hoje, cara, sei lá, você vai trabalhar numa fábrica, eu não sei, se bem que eles não deixam, né? Cara, eu não sei, eu não entendo, cara. Até hoje as fábricas são assim, elas não deixam as pessoas terem um mínimo de liberdade, sabe? Você vai trabalhar numa fábrica, o máximo que eles dão é um protetor de ouvido, mas você não pode pôr um fone, sabe? Você bota um protetor de ouvido e fica lá fazendo, sabe, merda, sei lá, sabe, fazendo um movimento repetitivo, sem poder ouvir nada. Basicamente, eles compram a sua alma, né? Porque você tem que estar 100% presente lá. Você não pode nem ouvir, você não pode nem ouvir alguma coisa, nada. Tipo, você tem que estar 100% presente para fazer algo que não vai agregar em nada na sua vida. Porque se, por exemplo, você é um artista, então você está fazendo música, você está trabalhando com aquilo e tem os altos e baixos, mas você é um artista. Aquilo vai, no final do dia, agregar em algo. Tipo, você fez algo que, enquanto você faz aquilo, aquilo está te agregando algo. Ou então, sei lá, você é um camponês. Ou, vamos colocar, não sei, você está trabalhando para uma empresa, mas você é um programador. Então você está ganhando experiência conforme o seu trabalho avança. Por mais que você esteja trabalhando para outras pessoas, você está ganhando algo com esse trabalho, porque é algo um pouco mais complexo. Mas aí você tem um cara que é literalmente, tipo, o cara ele é tão despersonalizado que o cara vira... o cara é pior que um peão, porque peão é para obra. E se você trabalha na obra, por exemplo, você está lá vendo o prédio sendo construído, você pode começar, sei lá, batendo massa, mas depois você começa a empilhar o tijolo, aí depois você começa a aprender a estrutura, e quando você vê, até nisso você aprendeu alguma coisa e aquilo te agregou em alguma coisa. Mas se você é um peão de fábrica, você literalmente faz um movimento o dia inteiro e você não aprendeu nada, sabe? Se você for demitido daquela fábrica, as pessoas perguntarem o que você aprendeu ao longo dos seus, sei lá, 15 anos trabalhando naquilo lá. Eu aprendi a enroscar um parafuso. Tipo, nada realmente com substância, mas é algo que você fazia por horas. Então, eu não sei, cara. E daí você chegava em casa. E nessa época, tipo, a mulher e as crianças também trabalhavam nisso. Então, tipo, era uma sociedade inteira de maluco. Eu não sei, cara.
conviver com essas pessoas devia ser uma coisa muito, na melhor das hipóteses, triste. Eu não sei. O mundo, ele era muito. A gente tem a ideia de achar que o mundo ele era legal, ele era melhor, ele era mais bonito antigamente, mas se você parar para pensar bem, o mundo antigamente era um negócio muito cruel, áspero e selvagem. Tipo, vamos supor que você viva no final da Idade Média, sabe? Tipo, ou pega aí o auge. Não, vamos colocar assim, tipo, o Renascimento. Pós-Idade Média, já não tinha uma influência tão grande assim da igreja, mas ao mesmo tempo ainda tinha uma certa moralidade. Mas a vida era um negócio muito áspero, porque pensa, você não tinha uma medicina muito avançada, você não sabia direito das coisas, tudo era meio que intuitivo e, e literalmente, cara, tipo, não existia anestesia, sabe? Você tem noção disso? Por exemplo, eu tirei os meus sisos, né? Nessa época não existia o conceito de tirar o siso. E mesmo que existisse esse conceito, não ia ter uma anestesia. Tipo, eu lembro que eu tomei uma anestesia local, o cara. Eu lembro uma hora que o cara ele martelou tanto para tirar os meus sisos que o negócio simplesmente quebrou em dois antes de sair. E eu não senti nada porque eu tava anestesiado. E era uma anestesia local, então assim, eu não senti nada e eu tava lúcido, entende? E não existia anestesia nessa época, cara. Então, uma coisa simples, como por exemplo, uma porra de um siso, ele entortava teus dentes e foda-se. Não existia, sabe, saúde bucal, não existia saúde de nada. Você cortava o seu pé e infeccionava, você tava fudido. Tipo, se uma parte do seu corpo começasse a necrosar e você tivesse que tirar, você tinha que tirar na base da porrada, você não podia nem anestesiar aquilo. Honestamente, cara, a gente tem mania de romantizar muito o passado, mas o único passado que a gente romantiza mesmo é ser um americano nos anos 60, cara. É basicamente isso. A única época da vida onde, tipo, de fato era melhor do que hoje era ser um americano branco nos anos 60 morando nos Estados Unidos, cara. Tipo, ali sim, ali realmente, porra, você tava lá, sendo um americano de classe média, branco, morando nos Estados Unidos. Não basta só ser branco, porque se você fosse um branco europeu, o Brasil estava fudido nessa época. Não basta apenas ser um americano, que se fosse um americano negro você estava fudido. É bem específico, você tinha que ser um americano branco, hétero. Eu tô soando tão esquerdista, puta que pariu, eu não queria, mas enfim. Você tinha que ser um americano branco, hétero, de classe média. Se você fosse pobre, se fosse um pobre branco, que era muito difícil você ser pobre e branco nos Estados Unidos dos anos 60. Porque literalmente qualquer coisa dava dinheiro nessa época, naquela economia. Mas vamos colocar um americano classe média de qualquer forma nos Estados Unidos, aí eu boto fé que realmente a tua vida ela tava boa, assim, tava mais fácil, né? Tipo, uma esposa, filho, aí você realmente vivia o sonho. Mas é só esse passado, cara. Se você volta um pouquinho mais no tempo, é só coisa tenebrosa. Ou se você se afasta geograficamente demais dos Estados Unidos, também é só coisa tenebrosa. E, e se você avança, aí você chega nos dias de hoje que você vê que não é tão ruim, sabe? É que a gente olha muito para os anos dourados pós Segunda Guerra Mundial, os anos da Guerra Fria, que foram muito bons em lugares muito específicos. Mas a vida, né, do ser humano, de forma geral, eu acho que hoje ela tá bem melhor, cara.
E sei lá, é isso basicamente. Foi isso que eu descobri quando eu fiquei sem luz por um dia. Internet, luz elétrica e anestesia, cara. Coisas que realmente fazem falta, fazem falta. Mas é isso. Acho que foi isso. E, enfim. Eu tô gravando isso meio de madrugada, então não teve muita dinâmica esse programa. Mas é isso. Até.